Olá pessoal, meu nome é Gustavo Gaia, eu sou um professor de inglês. Só que hoje eu quis usar um pouco do meu conhecimento e da minha habilidade em sala de aula, em explicar, usar a minha didática para explicar para vocês uma coisa extremamente importante. Eu gostaria que você assistisse essa aula até o final. Você vai entender perfeitamente como que se encontra, o que está acontecendo na atual circunstância política, ideológica, social do nosso país. Eu vou começar falando do comunismo. Sim, porque nós, conservadores e de direita, nós temos essa aversão e esse medo quase que visceral do comunismo. Mas todas as vezes que nós falamos que a nossa bandeira jamais será vermelha, ou que o comunismo nunca vai ter vez no Brasil, sempre vem aquele mantra, nós somos ridicularizados com as narrativas, não, o comunismo não é um perigo mais no Brasil, o comunismo não é. Em partes, isso é verdade. Quando a esquerda fala que o comunismo em si não é o perigo real, mas que para de com esse medo, essa fobia de comunismo que não faz sentido, sabia que em parte eles estão falando a verdade. E eu vou te explicar por quê, mas isso não é para tirar o seu medo. Na verdade, o medo agora é outro. Preste atenção. Então o comunismo se baseava em coisas muito claras, que era a guerra de classes. Guerra de classes, como Karl Marx dizia, era a guerra que existia, o confronto que existia entre uma elite, que era dona dos meios de produção, e a classe operária, que eram os trabalhadores que trabalhavam nas fábricas. Lembrando que aquilo era o início da industrialização da humanidade. Então, obviamente, existia poucas concorrências entre empresas. Então, se você tinha uma grande massa de mão de obra sendo oferecida, e você tinha poucas empresas para receber, obviamente a empresa oferecia poucos salários. A partir do momento em que a competição aumenta e a concorrência aumenta e outras indústrias vão surgindo, as indústrias têm que competir por ter mão de obra qualificada e a qualidade da mão de obra, a qualidade do emprego melhorou. Mas basicamente ele partia dessa premissa, a guerra de classes, onde tinha classes na sociedade e uma sociedade mais rica oprimia os mais pobres. Tinha como objetivo duas coisas, o fim da propriedade privada. Porque um governo totalitário, um Estado totalitário, ele sabe que enquanto o indivíduo tiver propriedade, ele vai ter voz. E indivíduos que têm mais propriedade, têm mais voz, têm mais opinião, acabam influenciando nas diretrizes, no caminho que o Estado segue. Então eles tinham que acabar com a propriedade privada. Era um dos objetivos do comunismo. Porque ao acabar com a propriedade privada, o indivíduo só como parte do grupo. O que isso quer dizer? Se você não tem mais propriedade privada, você como indivíduo deixa de ter importância. Você é apenas mais uma peça, um pixel em uma imagem. Você é apenas uma peça em um grupo. E esse grupo completamente dominado pelo Estado. Então o objetivo disso aqui é para fazer com que o indivíduo deixasse de ter importância, se adequasse ao comportamento do grupo ditado por um Estado totalitário. Então aqui a gente resumiu em alguns segundos o que é o comunismo. Agora eu quero te explicar uma coisa. O comunismo no século XX foi vergonhoso, foi um experimento que matou 200 milhões de pessoas. Chegou um momento que até os intelectuais, os intelectualoides estavam com vergonha de dizer que eles defendiam o comunismo, porque afinal de contas, gente, não tem como você falar que defende uma ideia que matou 200 milhões. Acho que pessoas assim é só mesmo Jandira Fegali e alguns comunistas aqui do nosso país. Porém, e Manuela Dávila também, foi surgindo naquela época uma nova linha de pensamento. Ela originou-se por dois intelectualoides, que é Diderot e Foucault, que é o pós-modernismo. E é aqui que eu quero que você preste atenção. O que é o pós-modernismo? Pós-modernismo basicamente surge da premissa de que toda interpretação de um evento, que todo evento tem infinitas interpretações. Por exemplo, isso aqui é um giz. Quando eu digo que isso é um giz, isso aqui é uma interpretação minha. Mas outra pessoa pode ter uma outra interpretação e falar que isso aqui é um cometa. E que se eu for contra a interpretação dela, eu estarei sendo opressor. Então, o pós-modernismo, preste atenção, ele fala que para todo evento da natureza e da sociedade existem infinitas interpretações. Porém, aquela interpretação que é aceita como a prioritária, a preponderante, a decisiva, ela é sempre uma imposição de um grupo opressor sobre um grupo oprimido. A partir desse momento você vai começar a perceber a semelhança entre as duas coisas, tá? Aqui são guerra de classes, donos de meios de produção e o proletário, e aqui nós estamos falando de tudo. Isso aqui é pior ainda. Todas as interpretações são, na verdade, todas as interpretações que nós temos como normas na nossa sociedade são, na verdade, imposições de um grupo opressor sobre um grupo oprimido. E por ser oprimido, esse grupo tem como obrigação se rebelar e questionar e destruir todas as interpretações ou todas as verdades. A partir daí que nós começamos a perceber
A partir desse movimento que nós começamos a perceber a destruição de coisas que até então eram óbvias, como família é o pai e a mãe, que o homem é homem, mulher é mulher. Todas essas coisas começaram a ser destruídas a partir disso. Por exemplo, a interpretação, né? Olha, criança não deve fazer sexo. É uma imposição opressora de um grupo opressor, que as crianças como oprimidas devem se rebelar e fazer sexo. Então, entre pós-modernismo e comunismo, o pós-modernismo é mais perverso. E o que os comunistas fizeram? Os comunistas foram percebendo que essa narrativa já não dava mais, já não tinha mais aderência da população, porque afinal de contas eram montanhas de mortos por trás dessa ideologia. Eles transferiram para o pós-modernismo. Ao invés de guerra de classes, a narrativa agora é a política identitária. Ou seja, não é mais a guerra de classes, agora é guerra entre todos os grupos que existem em uma sociedade. O que isso quer dizer? Aqui nós temos a famosa imposição da narrativa falaciosa do preto contra branco, mulher contra homem, criança contra adulto, nortista contra sulista, gay contra heterossexual, todos contra todos. O objetivo é romper a sociedade em inúmeros grupos e dizer a esses grupos que eles são oprimidos. Oprimidos porque eles vivem em uma sociedade onde a verdade é dita por um grupo opressor. Aqui eram dois grupos, certo? Aqui são infinitos grupos. Eles transformam qualquer coisa em um grupo oprimido, sequestram esse grupo e dizem que para eles se libertarem tem que apoiar a esquerda. Aqui era contra o fim da propriedade privada. Lembra que eu te falei que eles queriam acabar com a propriedade privada? Bom, eles transferiram essa narrativa para o fim da liberdade de expressão. Eu vou te dizer por quê. Liberdade de expressão, na verdade, é um ato de ódio. Quando você dá a sua opinião que é contrária a uma interpretação de alguém, você está sendo o opressor. E aí vem o famoso discurso de ódio, a censura que nós temos hoje na internet, onde você não pode dizer nada que seja politicamente incorreto, porque você estaria cometendo um crime. Por exemplo, se eu falar que uma transexual mulher não é mulher, é um homem, eu posso estar cometendo um crime. Mesmo que eu diga algo que seja óbvio, eu estou cometendo um crime. Aqui eles queriam tirar a nossa propriedade privada. Agora eles estão indo mais fundo ainda, eles querem tirar a nossa liberdade de expressão. Porque o objetivo de tirar a propriedade privada era justamente tirar de você a sua importância como indivíduo ao expor sua opinião contra um governo totalitário. Aqui eles já foram direto na raiz. Eles já inventaram uma narrativa onde tudo que você diz que é contra a opinião de alguém, você está sendo um opressor. Você está participando dessa imposição de interpretação da realidade. Você está acompanhando o que eu estou te falando? Você percebe o tanto que é mais, a situação que nós encontramos agora é mais perversa, quando eu digo, olha, não precisa ter medo do comunismo, mas tenha pavor do pós-modernismo, que é o comunismo disfarçado, só que elevado ao segundo grau. E o indivíduo só como parte do grupo. Mais uma vez nós chegamos ao objetivo final. O extermínio da importância intrínseca de um indivíduo, onde ele só teria importância se ele fizer parte de um grupo. E esse grupo pode ser um partido político, esse grupo pode ser um grupo identitário oprimido. Mas o objetivo disso tudo é um só, é Estado totalitário. É o objetivo final dessas ideologias. Então, para encerrar esse vídeo que está ficando um pouquinho longo, vamos resumir bem rápido. Quando você luta contra o comunismo, na verdade, você está lutando e deveria lutar contra o pós-modernismo. E o pós-modernismo, a gente vê ele o tempo inteiro nas narrativas da mídia, de grupos da esquerda, de entidades sociais, sindicatos, do opressor e oprimido. Sempre agora. Agora não é mais os donos do meio de produção e o proletário. A guerra agora é entre o opressor e o oprimido. Só que qualquer um pode ser um opressor e qualquer um pode ser um oprimido. Eles usam essa narrativa da forma que melhor lhes convir. A situação agora é mais grave. Antes, os inimigos, nós éramos muito fáceis de discernir qual era o inimigo. Agora não, ele está entre todos nós. E o pior de tudo, como nós nem sabemos que essa é a nova estratégia, como a maioria da população nem percebe a nova estratégia, muitos que lutam contra isso, na verdade, contribuem. Aquelas pessoas que vêm com aquele papo do isentão, que se acabam caindo na isentosfera, elas estão servindo como mola propulsora para isso aqui, para o pós-modernismo. Que esse sim, para mim, é o perigo da nossa geração, dos nossos filhos e nossos netos. Aqui é o Gustavo Gayer, tentei esclarecer da melhor forma que eu pude, pelo conhecimento que eu adquiri ao longo desses anos, com muita leitura.
Espero que você possa contribuir, propagar e levar isso para mais pessoas. Para começar, não esquece de curtir, compartilhar e se inscrever nesse canal. Um grande abraço, vamos à luta. Tchau!